A volta dos que não foram, os maiores renascimentos do rock. E aí galera, eu sou Marcelo Pim. Eu sou o Neto Crones. Netão, hoje nós vamos fazer um episódio que é uma ideia antiga nossa. Justo. Que é falar dos renascimentos, as bandas que passaram por algum turbilhão, tiveram algum trauma, às vezes uma decadência, alguma coisa. E aí depois eles juntam as forças ali e conseguem se restabelecer, conseguem lançar discos ou fazer turnês gigantescas, né, cara? Renascem e muitas vezes com mais sucesso do que tinha antes do trauma, né? Exato, tem casos aqui que a banda volta com uma força que não tinha antes, né? É muito interessante isso. Muito legal. E a gente selecionou uns casos bem legais aqui pra contar pra vocês. Vamos começar isso aí então, Netão? Antes de começar, se inscreve no canal, já curte, já ajuda o Pod Rock. E vai lá no Spotify e a dica de hoje, segue a playlist Pod Rock no Radar, onde a gente coloca bandas novas do mundo inteiro, toda semana tem som novo e só filé para você conhecer bandas novas aí, para você falar pros seus amigos, já ouviu aquela banda lá de tal lugar, é legal, eu conheço, hein, tal. Da hora. Sucesso. Então, vamos lá para nossa 10ª posição, que é o renascimento do Aerosmith. Cara, muito interessante isso, né? Cara, é muito legal. Que o Aerosmith, os Bad Boys from Boston, né? Foi uma banda que surgiu ali, eles jovens, né? Isso lá nos anos 70, comecinho dos anos 70 mesmo. E fizeram muito sucesso e, como toda banda de jovens que faz muito sucesso, meio descabeçados, né? Sim, muita droga, muita bebida. Excessos. E a coisa foi se desgringolando, né? Que, inclusive, aí eles lançam discos maravilhosos, são idolatrados, e aí começam esses problemas. E aí a gente tem a saída, né, do Joey Perry, né? E a banda entrou numa fase, assim, artisticamente, musicalmente fraca. Começou a lançar discos que não pouco representativos, que a galera... In the Hard Place é um exemplo disso, né? Que a galera hoje não lembra, a banda não toca músicas dessa fase, porque é algo que realmente... a banda entrou numa fase baixa e tinha tudo pra ir por água abaixo ali, né? Comparado com o que eles tinham antes, é algo, assim, bem abaixo do esperado, né? E aí, eis que vem os anos 90, ali, final dos anos 80, mas mais o final, né? Final, 87, se eu não me engano, que eles lançaram o Permanent Vacation. E aí aquilo foi a virada de chave. Exatamente. Porque aí eles começam a trazer outra estética sonora, a banda muda, né? Então dá pra colocar que a banda muda. Meio que a banda volta pra vida, né? Parece que voltou o bom Aerosmith ali no Permanent Vacation e não voltaram pra brincadeira. E eu acho que teve duas coisas que ajudaram muito a Aerosmith, além das próprias composições que são maravilhosas. MTV, clipes, muito. Que arrebentaram, cansaram de passar na MTV. E a parceria com Run DMC. Run DMC, que fez uma versão de Walk This Way, um clássico do Aerosmith. E aí o Aerosmith voltou a ser lembrado, né? Pô, eu lembro disso aí, Aerosmith, que legal, né? Essa era a vibe nos Estados Unidos nos anos 80, né? Nossa, lembra do Aerosmith? Oh, Aerosmith, que legal. E aí a banda se aproveitou disso, né? Porque veio essa força do Run DMC e eles, essa é a hora. Aí soltaram Permanent Vacation, na sequência Pump e depois o Get a Grip. Esse trio aí dominou rádio, dominou MTV. Vamos puxar mais um? Nine Lives, cara. Também muito sucesso na MTV e nas rádios. E aí jogou o Aerosmith pro lugar do Aerosmith, que é lá em cima. E aí a banda tá aí até hoje, né? E, obviamente, depois dessa fase, os discos começaram a ter também uma queda, mas eu acho que perde um pouco de fôlego, mas os caras também já com mais de 60 anos. Exatamente, não dá pra comparar, mas é um ressurgimento, assim, sensacional, de respeito. Né? Então vamos pro próximo, Netão. 9º lugar, agora, você vai explicar a história, porque eu sei que é uma das suas bandas preferidas, que é o The Who. Sim, o The Who, cara. Banda que, assim, fez... O auge do The Who ali é final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Lançaram discos maravilhosos ali que são idolatrados, mas o que abala a banda é a morte do Keith Moon, né? Sim. Eles até lançam 2 discos ali depois,
São bons discos, na minha opinião, só que eles enveredam para um lado um pouco mais pop, né? E a banda acaba, assim, decidindo de terminar as atividades. E aí eles vão voltar só lá em 96 com uma turnê comemorativa do Quadrophenia, né? Porque o Quadrophenia é um disco muito idolatrado, no mundo todo, né? É um ícone da ópera rock. E aí eles começam a fazer essa turnê comemorativa e dá muito certo, né, Tom? Dá muito certo, a banda começa... E eles pegam... Uma coisa muito legal é que eles fazem turnês de caridade. Eles faziam os shows e pegavam toda a grana e revertiam. E isso, assim, a banda voltou pra mídia, todo mundo voltou a falar de The Who, né? Só que até então eles não tinham lançado nenhum disco, né? Só estavam realmente fazendo turnês comemorativas, né? Então, mas a banda volta com tudo. Até que lá para os anos 2000 eles têm uma nova perda, né? Que o Joe Easton, ele acaba falecendo, né? E aí a banda consegue se manter e aí sim lança um disco em 2006. Então aí até hoje, lançaram um disco em 2019, né? Aí o The Who, ele tem umas paradas, voltas, né? As mortes causaram grandes problemas, mas é uma banda que eu acho que o sucesso e a força deles é tão grande que ninguém deixa eles acabarem, sabe? Então eles estão sempre se ressurgindo, sabe? Mas eu acho que o grande ressurgimento aqui é quando eles voltam para fazer a turnê do Quadrophenia, né? Que é o renascimento ali, pós-Keith Moon, que era um ícone do The Who, né, cara? Total. Um ícone do rock, um ícone entre os bateristas. Então, seguir a vida sem o Keith Moon foi uma tarefa bem difícil aí pro The Who. E eles estão aí até hoje, estão fazendo turnê, então é um belo de um ressurgimento, né, Tom? Muito bom, que aula, hein? E vamos então para a nossa 8ª posição, e agora nós vamos falar, eu acho que não de renascimento, mas de reunião. Nas 3 próximas bandas, eu acho que a gente tem bons exemplos de reuniões, né? Ah, sim, sem dúvida. A gente vai falar na nossa 8ª posição do Black Sabbath. O Black Sabbath que sempre teve um caminho turbulento, né? Porque, claro, começaram toda a coisa lá atrás, inventaram heavy metal, né? Fizeram discos clássicos e reverenciados até hoje no começo de carreira. Depois começou a perder um pouco o fôlego, começaram a fazer uns discos não tão inspirados, vamos dizer assim, como o Technical Ecstasy, que é uma fase que eu não gosto muito e tal. Ozzy Osbourne saiu, foi fazer carreira solo, o Black Sabbath sentiu demais, mas colocou ninguém menos que Ronnie James Dio no lugar, e aí fez Heaven and Hell, Mob Rules, então coisas maravilhosas. Mas o Dio também ficou pouco tempo, já saiu, aí vem Tony Martin, numa dessa também teve lá o Born Again com a Ian Gillan, então assim... A coisa deu uma... degringolada. Tem aquele Seventh Star que veio o Glenn Hughes pra cantar. Então, assim, a banda ficou meio catando cavaco, mas achou o caminho. São discos bons. Sempre discos bons. Mas assim, a banda dá uma queda do que era considerado antes. Mas não tinha aquela, né, aquela união que uma boa banda, que a gente vê nas grandes bandas, né? E por isso que eu falo que catou um pouco de cavaco, aí se estabilizou com o Tony Martin, fez ótimos discos, mas não conseguiram o mesmo sucesso, a mesma exposição que tinha com o Ozzy, até com o Dio. São discos que até os fãs um pouco deixam de lado, né? Que é uma injustiça, porque tem ótimos discos aí. Exato. E aí o Black Sabbath ficou nessa, e eis que anunciam a reunião, Ozzy Osbourne fazendo... um show e disco ao vivo com o Black Sabbath, que foi um reunion lá no meio dos anos 90, 96, por aí. E aí foi uma coisa que o mundo do metal só falava nisso, né? Eu lembro dessa época, saiu aquele CD duplo, muito legal e tal, e aí Ozzy Osbourne no Black Sabbath, mas que foi uma coisa também que fez o disco duplo, fez show, né? Realizou sonho de muitos fãs ali, mas o Ozzy já voltou para carreira solo, então foi uma coisa que... Pontual, né? Pontual. E aí depois disso, o Black Sabbath ficou no vai, não vai, né? Aí voltou o Dio, aí Ozzy, na verdade Sharon, né? Entrou com processos com o nome, né? Não pode chamar Black Sabbath sem o Ozzy. Aí eles formam Heaven and Hell. Aí o Black Sabbath começou a tocar com o nome de Heaven and Hell.
E aí depois volta o Ozzy pra fazer o 13. É uma banda que tá o tempo todo, né, caçando formas de ressurgir, né? Mas eu acho uma boa sacada, pelo menos o 13, na época do 13, eu acho que é um belo de um renascimento, porque botou o Black Sabbath, assim, na mídia de novo, né? E fizeram turnês maravilhosos. Gigantescas, né? Há críticas ali no disco, enfim, mas não dá pra negar que foi realmente um renascimento, né, do Black Sabbath. Foi uma volta. Quanto tempo depois, né, de um disco, assim, que é idolatrado, né? Cara, a gente passou 20, 30 anos de discos maravilhosos para eles conseguirem se reunir e tá na mídia de novo. Então, cara, é sensacional uma banda com os tiozões do metal fazendo isso, né? Eu acho que nem é tio, já é avô. Os avós do... Foi uma bela volta. Sim. Infelizmente, eu acho que eu não vejo mais muito futuro, porque... eles não podem usar o nome Black Sabbath sem o Ozzy, né? O Dio não tá mais aí para fazer o Heaven and Hell. Então, eles já teriam talvez um terceiro nome com um outro vocalista. O máximo que pode acontecer. E eles fazerem uma turnê com o Tony Martin, né? Que tá lançando disco. Mas vai chamar... Vai chamar o que? Headless Cross? Talvez. Tipo, pode acontecer? Pode. Mas é improvável. Mas é improvável, até porque eles estavam fazendo shows muito grandes com o Ozzy, né? Sim. E aí vai ser uma descida de degrau, infelizmente a verdade é essa, vai ser uma grande descida de degrau para fazer uma turnê chamando Headless Cross com o Tony Martin. Não faz sentido. Não faz. E o Ozzy já tá, né, já anunciou que não vai mais viajar, que não vai fazer turnês, então assim, não foi anunciado, mas já tá com cara de que o Black Sabbath não teremos uma... já nos presenteou com tudo que podia e fim da história seria essa, né? Exatamente, cara. Vamos ver o que o futuro reserva aí. Ao contrário de outra banda que vai surpreender aí, talvez, a gente aí durante algum tempo, na minha opinião. Que a gente vai falar agora do Iron Maiden, né, cara? Boa! Uma outra volta, né? Sim. Um outro retorno que foi gigantesco, né? A gente nem precisa explicar muito essa. A gente, só passando rapidamente, a gente tem ali fase de ouro, saída do Bruce Dickinson, entrada de Blaze Bayley, fãs torcendo o nariz. A banda começa a dar uma balançada e aí eles demitem Blaze Bayley, ficam naquela expectativa de quem será o novo vocalista do Iron Maiden e que vem a ideia de chamar novamente Bruce Dickinson para uma reunião, né? Então aí que a gente fala desse ressurgimento do Iron Maiden, que é quando volta Bruce Dickinson e a banda, assim... Vem com um sexteto. Exato. E aí volta a ser o gigante que sempre foi, né? Lança Brave New World, que os fãs idolatram, né? E aí a banda tá aí até hoje fazendo turnês gigantescas. Cada vez maiores. Então, assim, é um ressurgimento de responsa do Iron Maiden com esse retorno do Bruce Dickinson, né, cara? Acho que foi acertada em termos de empresa, de banda como business mesmo, né, cara? Sabe o que eu gosto do Iron Maiden? Eles trabalham quietinhos e a hora que tá tudo pronto, eles falam assim, nós vamos fazer tal coisa, já tá tudo pronto. Até hoje, eles sempre foram assim, até hoje eles são assim, quando vai lançar um disco, repara nisso. Não é igual aquelas bandas que falam assim, demitimos o vocalista, vamos procurar um vocalista, já tá tudo certo. Vamos falar com o Bruce Dickinson. Estamos conversando com o Bruce Dickinson, temos reuniões agendadas, os empresários estão se falando, há possibilidade de voltar a gravarmos juntos um disco, há possibilidade de fazermos uma turnê com o Bruce Dickinson. O Iron Maiden não faz nada disso, diferente de outras bandas. Já tá tudo certo, né? Eles falam assim, o negócio é o seguinte, Bruce voltou, turnê. Tem disco novo, tem turnê, o disco novo sai no dia tal e a turnê, as primeiras datas são essas. Quem pegou a época lembra, no encarte, a hora que saiu o disco, todo mundo correu comprar. E aí já vinha as datas da turnê ali, da primeira perna da turnê, já vinha no encarte do CD. Cara, arrepia. Muito... Os caras sabem trabalhar. Os caras são foda. Vamos lá, 6º lugar, outra volta por cima aí, que é o Kiss, né? Que também teve, como todo gigante, aí teve seus altos e baixos, então tiraram a máscara para chamar atenção, porque a banda já estava tropicando, e aí legal, mas não conseguiu voltar a ser o Kiss que era nos anos 70, e aí cada vez mais
mais farofa, coisinhas coloridas, e eis que Gene Simmons volta a se dedicar ao Kiss, porque ele tinha se afastado um pouco da banda, a banda volta a ser um pouco mais pesada com o Revenge em 92, e aí tiveram aquela ideia de fazer o acústico MTV, né? Esse é o pivô da situação, sem dúvida. Que era um quadro da MTV lá que grandes bandas faziam acústicos maravilhosos, e aí eles fizeram a surpresa de vamos chamar Ace Frehley e Peter Criss da formação original para tocar 2 ou 3 músicas no finalzinho aqui junto com a gente que os fãs vão gostar muito. E acaba sendo épico, né, cara? Foi épico, mudou a história do rock ali, sim, né? E aí a hora que eles viram que os fãs quase morreram, não só ali na frente deles, mas no mundo, né? Mundo inteiro, né? Todo mundo falou, meu Deus, o Ace Frehley e o Peter Criss. Aí eles falaram, opa, aqui tem. O Gene e o povo, né, malandros que são, né? Ele fala, aqui eu acho que a gente tem uma bela oportunidade de ganhar dinheiro, né? E se a gente voltasse a usar as máscaras e aquela cuspir fogo, se bem que eu acho que ele nem parou de cuspir fogo, o Gene Simmons, mas fazia aquele circo todo, né, tal, legal, já tem um tema pro disco, e aí você já sabe o que aconteceu. Fazem uma turnê, então aí até hoje, né? Fazendo as turnês de despedidas até hoje, mas todo ano eles fazem uma turnê desde 98, né? Porque eles estão fazendo turnê de despedida, mas esse momento é muito chave e ele cria essa força pro Kiss ainda tá tocando em estádio para muitas e muitas pessoas. Então é um belo de um ressurgimento. Hoje não estão mais com Peter Criss e com o Ace Frehley, mas conseguiram substituir, eu acho que com peças que funcionam muito bem dentro do Kiss, né? Com o Tommy Tyer, com o Eric Singer, que já era conhecido da banda, já tocava, né? Eles viraram personagens. A grande sacada do Kiss, você já deve ter reparado isso, porque quando saiu o Peter Criss, entrou o Eric Carr, o Catman, né? A maquiagem do gato, era do Peter. Aí o Eric Carr inventou uma outra. Quando saiu o Ace Frehley, né? O Spaceman, e aí veio ali o Vinnie Vincent e tal, e aí ele, né, desenhou uma cruz egípcia, não sei das quantas, lá cheio de história. O Spaceman continuou sendo o Ace Frehley e ele não estava na banda. E aí depois da reunião, o que sabiamente fez uma negociação, né? Direitos, eu quero esse personagem, né, o Spaceman, eu quero esse personagem, o Catman, né? Encheu o bolso do Ace Frehley e do Peter Criss, nós temos os personagens. E aí toda a questão de merchandising, todo o visual da banda, tudo faz sentido, né? Não precisa mais ficar inventando maquiagem nova pro Tommy Tyer, outra pro Eric Singer. Segue o barco com os 4 personagens e os fãs querem se divertir. É isso, essa é a verdade. É verdade. Cara, vamos agora para uma situação um pouquinho mais trágica, né? Eu quero ver você falar o nome dessa banda. Lynyrd Skynyrd. Muito bem. Fala de novo. Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Cara, Lynyrd Skynyrd é um caso até bastante conhecido, né? Que é uma banda que fez muito sucesso ali nos anos 70, né? Tem hits aí como Free Bird, né? Sweet Home Alabama. E é uma banda que eu acho que meio que cravou ali o Southern Rock, né? Aquela coisa mais do rock um pouco mais caipira, né? Dos Estados Unidos. Cara, só que a banda passou por um trauma que é a perda de vários integrantes em um acidente de avião, né? Nossa. Durante a turnê. Penso isso. E é muito assim... às vezes o pessoal até correlaciona aqui no Brasil com o caso dos Mamonas, né? Que eles estavam no auge, né? Eles faziam as turnês de ônibus, eis que eles trocam o ônibus por um avião pequeno, aí esse avião passa por um problema técnico e sofre um acidente. Nem todos morrem, né? O piloto ali, acho que ele consegue controlar, mas morre uma boa parte dos integrantes, holds, né? E isso acaba gerando um belo de um trauma, tá? E a banda acaba ali, né? Não tem mais como seguir, né? Os integrantes que sobraram, né, que ficaram vivos, eles fazem projetos ali entre eles, são coisas muito legais, só que não chega à altura do que era o Lynyrd Skynyrd, né? Com as músicas, com os hits, né? E eles resolvem ali fazer um catadão entre
irmãos, familiares ali dos integrantes que até faleceram, e eles fazem um belo de um retorno. E eles estão tocando até hoje, né, Tom? Então, assim, é uma banda que passou por um trauma que podia ter falado, não, acabou a banda, porque perderam vários, não foi alguma coisa assim, morreu um cara, né? Quando você morre um, já é um puta trauma. Imagina você perder, né, mais de um ali na mesma pancada, num acidente. Aí eles conseguem, aí de muitos e muitos anos, fazer essa reunião com membros da família. Eles mantiveram aquele negócio do valor, né, dos integrantes que estavam, que faleceram, na verdade. Eles conseguiram manter esse valor, né, trazendo pessoas que eram ligadas a eles. E, cara, eles fazem turnês maravilhosos que param os Estados Unidos. Lynyrd Skynyrd nos Estados Unidos, eles são muito foda, assim. Aqui a gente tem até dificuldade de falar o nome, né, porque não tá tanto no dia a dia, a gente conhece os hits, mas nos Estados Unidos os caras são muito idolatrados. É uma música muito... quase que cult ali dos Estados Unidos. É enraizado, é muito enraizado. Mas eu acho, isso é achismo meu baseado em nada, que até pra eles, quando surgiu a banda, até pros americanos era difícil falar o nome da banda, porque o primeiro disco da banda, o nome do disco ensinando a pronúncia, né? Tipo, leia-se Lynyrd Skynyrd, né? O nome do disco é esse, então eu acho que eles mesmos brincavam com isso. Não, sempre teve essa questão com o nome, né? Mas é uma banda aí que tá fazendo shows, volta e meia eles chamam outros integrantes de outras bandas pra tocar junto, é bem legal, cara. Eu acho que é uma banda que conseguiu criar uma força dentro ali com os integrantes remanescentes e com a família pra voltar a fazer bons shows, fazer boas músicas. Eu acho bem legal a história desse renascimento do Lynyrd Skynyrd. Boa! Vamos agora falar de uma brasileira, Netão? Brasileira que renasceu também, né? Como uma fênix. Não sabe quem será? Nós vamos falar do Angra. Banda que é um dos ícones do metal nacional. Total. Que teve ali basicamente 3 discos, né? Isso. Com o André Matos, o maestro André Matos. Uma formação original. Original, assim. Teve ali mudanças, né? Assim, né, desde da origem da banda até o final, mas a gente tem ali um certo coração da banda que se manteve, né? Isso. E a figura central da banda era o André Matos, tanto na parte de composição, como a voz que, né, mexeu com todo mundo. Né? Um dos maiores vocalistas da história, e ele já era o cara que era famoso na banda, né? Sim. Porque vinha do Viper. Exatamente. Então ele era uma figura central. Totalmente, né? E depois do Fireworks, André Matos sai, né? Eles brigam, tem uma puta briga que virou um bafafá, que a gente vai deixar de lado toda essa parte de bafafá. Nosso intuito aqui no canal é passar mais a parte musical. Então, André Matos sai da banda e não só ele leva a gente junto com ele, né? Na verdade, mais da metade da banda, né? De 5 integrantes, 3 foram embora, né? Ficaram... Luiz Mariotti sai junto, o Confessório sai junto, e o André. E o André. São 3 integrantes então, que saem ali. Só os guitarristas, o Rafael e o Kiko. Então, assim, é muito complicado montar uma nova banda praticamente inteira, né? Só os 2 guitarristas. Precisam de baterista, baixista, vocalista para formar a banda. Parece cara que tá iniciando, né? Mas eles conseguiram fazer isso num alto nível. Exato. Ali eu acho que tem um ponto importante que o Kiko, né, ele criou o nome dele, né? É um cara que estava sempre em revistas, no meio musical do metal, ele sempre foi um cara de gabarito alto, né? Ele fazia meio que o par com o André Matos em termos de nome, na minha opinião. Não era tanto quanto o André Matos, mas é o Kiko. O Rafael já era um cara mais de bastidores, ele era o cara ali, fazia a coisa funcionar. Sempre compôs muito bem, sim, né? Mas ele era menos de mídia, né? Ele não era um cara que metia a cara. O Kiko você via em revista, via o tempo todo, né? Ele era um cara recluso, mas ele estava sempre ali com o nome nos locais, né? Então, isso ajudou. Acho que eles vão falar, a gente tem força aqui dentro, né? E o Angra tinha um nome muito grande, né? E eles começam a buscar os novos integrantes. Daí eles trazem no baixo o Felipe Andreoli. Que deu muito certo e tá até hoje, não sei quantas décadas depois. Quase que integrante ali, né? Eu vejo ele falar com tanta propriedade do Angra que me leva a entender que o Angra é dele, assim. Ele é um cara que realmente vestiu muito a camisa do Angra. A gente teve o Aquiles na bateria. Que fez muito sucesso, fez um grande nome. Se o nome dele
do Aquiles se tornou maior do que o nome de qualquer outro músico, não banda, mas de qualquer outro músico do metal nacional, né? Só equiparado ali a André Matos, mas hoje nós não temos, infelizmente, mais o maestro. Então, qual que é o maior músico de metal em termos de nome, de venda de material, não sei o quê? O Aquiles está muito além dos outros. Ele construiu isso dentro do Angra, isso é muito legal. Sem dúvida. Não durou muito, né? Ele ficou ali 3 discos, se eu não me engano, e saiu, né? Diferente do Andreoli, que está há décadas lá. Hoje. Mas que ali, naquele momento, fez sentido e deu muita liga. Exato. E sem esquecer de Edu Falaschi nos vocais, que tinha a missão complicadíssima de substituir ninguém menos que André Matos. E aí a galera compara, e aí a galera quer ver ele cantar Carry On, então tem toda aquela coisa chata do fã, né? Mas ele fez ótimos trabalhos, especialmente, pra mim, o Rebirth, que é a hora que a banda mostra esse renascimento, né? Já no nome do disco, já tá aqui, né? Renascimento, Rebirth. E aí traz um disco muito inspirado, cara, e maravilhoso. Eu gosto muito desse disco, eu acho ele 1000 anos-luz melhor do que o Temple of Shadows. Eu tô junto contigo, eu acho mais musical, assim. Muito mais inspirado. É que tem um ponto aí, né? Nós dois acho que batemos as ideias e não tem nada não tem nenhum problema, na verdade, você pensar diferente, gostar de mais de técnica. Mas esse time do Angra, né, desse renascimento do Angra, era extremamente técnico. Eram músicos, todos eles ali, de gabarito muito alto, né? E eles quiseram mostrar isso. E eles quiseram mostrar. Então, aí que vem Temple of Shadows para mostrar, falando, olha o que a gente sabe fazer aqui, né? Eu gostei mais também do Rebirth e eu achei que veio bem a calhar, né? Eu falei, pô, vai acabar o Angra? Se não vai acabar, que venha com algo novo, uma proposta nova. A gente tem um novo vocalista que dá outra cara pra banda, e eu acho que eles fizeram isso tudo muito bem, cara. Inclusive, né, usufruíram disso muito tempo. Na Europa, o Rebirth, o Temple of Shadows são idolatrados, no Brasil, no Japão. Cara, eles fizeram o trabalho direito, né? Então, sim. Superar um trauma como eles superaram, não é tarefa fácil. Eu acho que eles fizeram isso com louvor, né, Netão? Muito bem. Então, tá aí a história do renascimento do Angra, e agora a gente vai para um outro renascimento também muito grande, né? Cara, agora top 3. Nós vamos falar das histórias que a gente considera aí mais interessantes. E no terceiro lugar, vou falar aqui do Alice in Chains, cara. Que é uma história também traumática, também com altos e baixos. O Alice in Chains foi uma banda que subiu com muita velocidade, né? Eles cresceram de uma vez, explodiram. E aí aquela coisa, eles muito jovens, com abuso de drogas, especialmente o Layne Staley. Aí ele começou a entrar numa depressão que ele não tinha saída. Ele não tinha suporte adequado ali, né? Ele se trancava em casa, a galera não conseguia tirar ele de casa nem para ir gravar disco, para fazer show. A banda parou de fazer show, o disco demorava uma eternidade para sair, porque os caras tinham que pegar ele à força dentro do quarto, botar dentro do estúdio para ver se ele cantava. Então foi uma coisa, claro que eu tô falando isso com o Alice in Chains já mais pro final da primeira fase deles ali, né? E o resultado foi a traumática perda do Layne, né? Que ele foi encontrado morto dentro de casa, ele não saía de lá, ninguém falava com ele, ninguém conseguia conversar com ele no telefone. Então ninguém estranhou ele ter sumido, né? E ele não atender. Só que, infelizmente, ele estava morto. E eles perderam também o baixista, o Max Starr. Então, um quarteto também perdeu metade, né? Ficou com 2 integrantes. E a volta não foi também instantânea, né? A banda acabou, ficou um bom tempo sem Alice in Chains, né? Sim. E aí, graças à genialidade de um cara chamado Jerry Cantrell, que é o guitarrista, segunda voz e principal compositor da banda, ele reestruturou o Alice in Chains, chamou um cara chamado William Duval para cantar e dar uma força nas guitarras. E aí, eu mesmo que sou fã de Alice in Chains, pensei comigo assim, nunca mais vai soar como Alice in Chains. Sim. Né? Tarefa muito difícil, né? Porque era muito específico, né? O timbre do Layne, o som que eles conseguiam fazer. Tipo, nunca mais vai ter outro
e eles conseguiram soar como Alice in Chains. Você coloca um disco antigo e um disco novo, você percebe que é a mesma banda. Em 2 segundos você percebe, é o Alice in Chains. O Jerry Cantrell, ele tem um DNA muito forte. Tem. Em guitarra e nas vozes, que ele sempre ajudou, né? Não é novidade nessa fase. Ele sempre participou ali das vozes e ele foi muito sagaz em achar um cara que, apesar de não ter a mesma voz do Lane, ele soube encaixar a voz dele junto e conseguiu um resultado muito parecido, né? E eu acho que foi aí o grande X da questão, né? E os fãs gostaram, isso é o que mais importa. Exato. Os fãs não torceram o nariz, né? A maioria dos fãs, né? Sempre vai ter aquele cara falando, o Alice in Chains acabou lá quando o Lane morreu. Mas se você realmente ouvir os discos com atenção, cara, é um material muito bom, né? Muito o Alice in Chains pra mim, é uma das poucas bandas com mais tempo de vida, se vamos dizer dessa forma, que não tem um disco mais ou menos. Sim. Na minha opinião. São poucas discos muito bons. Você conta na mão do Lula aí quantas bandas tem que não lançaram um disco ruim. Exatamente. Alice in Chains está nesse quadro aí. Então vamos para mais um trauma, né, cara? Segunda posição. Bota trauma nisso e volta por cima nisso. Nossa senhora, né? A gente vai falar do AC/DC. E aí eu acho que você já sabe do que a gente vai falar, né? Cara, AC/DC ali lançou discos maravilhosos, né? E com o Bon Scott, né? E a gente tem a perda do Bon Scott de uma maneira muito esquisita, né? Que até hoje o pessoal fala assim sobre isso e não dá para entender muito bem, que ele é encontrado morto dentro do carro porque ele tinha se afogado com vômito, né? Então é um negócio assim, né? Muito esquisito, muito estranho, né? Isso acontecia, tem várias histórias parecidas, porque excesso de droga e álcool, e o cara meio que capota, né? E ele estava provavelmente, né? Com certeza, estava no carro bebendo demais e capotado, meio inconsciente ali e tal. E aí, né? Tem o vômito e ele, às vezes, de cabeça para cima, engasga e morre. Isso não foi o único caso de acontecer. Sim. Mas dizem que alguns dizem que a causa não foi o vômito que ele fez engasgar, é que ele realmente morreu de overdose, ele vomitou sim, mas morreu de overdose e capotou. Já teria morrido de qualquer forma. E infelizmente, ele partiu num momento crucial, que o AC/DC chegou, o AC/DC lutou muito para chegar no sucesso que queria, para cruzar o oceano, para fazer sucesso tanto na Europa quanto na América. Trabalhou muito para isso e conseguiu isso no Highway to Hell, né? Um dos maiores sucessos, um dos maiores hinos da história do rock. E foi nesse momento que aconteceu essa fatalidade, então tirou o chão da banda num momento crucial, né? E eles pensaram em parar a banda, né? Não sei o que, inclusive, se eu não me engano, eles foram conversar com a família do Bon Scott, né? Falar assim, a gente não quer parar ou continua, a gente está pensando. E a gente detalhou toda a história do AC/DC, desde a sua formação até dias contemporâneos, lá no nosso Spotify, com participação do grande especialista em AC/DC, Walter Poletti, que é guitarrista da ótima banda Psicodela. Se você gosta de AC/DC, procure esse episódio no Spotify do Pod Rock, que é muito legal, muito detalhado. Voltando aqui pro episódio. Então, aí eles foram lá, né? E a família do Bon Scott falou assim, não. Com os pais, não né? Para não, né? Vai. Meio que eu lembro de ler algo que, assim, a família dizendo que o Bon ia querer que vocês continuassem. Claro, né? claro. Pra dar força, né? E eles ficaram realmente, assim, emocionados, né? Você vê depoimento deles falando sobre isso, eles ficam emocionados. E eles começam a ir atrás de um novo vocalista, né? Fazem anúncio, começam a pegar essa galera que estava meio que no mundo do rock ali, em bandas menores, e surge, né, Brian Johnson. Do Brian Johnson. De uma maneira, assim, muito engraçada. Se você quiser saber como que o Brian Johnson entra na banda ali no momento, vai lá e ouve o podcast, mas que cai como uma luva, né? Um timbre de voz muito diferente, né? O Brian Johnson e o Bon Scott, não dá para você
equiparar, assim, em tessitura vocal, em maneira de cantar, eles são bem diferentes, até como persona, como frontmans, né? Mas os caras vêm e me compõem um disco que... Um tal do Back in Black, né? Que é um dos discos mais vendidos da história. E veja que eu não coloquei a palavra rock nessa sentença. É um dos discos mais vendidos da história. Ponto. Então, assim, fazer um ressurgimento com um novo vocalista depois de um trauma desse e com um disco assim, tem que estar aqui na nossa lista um ressurgimento desse, né, Netão? É um negócio absurdo, cara. Impressionante. Se eu não me engano, posso estar falando besteira porque eu tô sem cola, sem nada aqui. Só Thriller do Michael Jackson vendeu mais que o Back in Black. Foi um negócio absurdo. É um recorde que nunca mais nenhuma outra banda de rock vai bater, porque hoje não se vê mais disso. O mundo de hoje é totalmente diferente. E assim, com merecimento, né? Porque eles não compraram o disco porque o outro vocalista tinha morrido. Não. Foi porque foi um puta de um disco, cara, com grandes hinos do rock and roll que tipo... imortalizou realmente o AC/DC. Ali, o Highway to Hell já tinha cruzado a bola na área. Esse aí fez o gol e a partir dali o AC/DC nunca mais foi o mesmo. Exatamente. E assim, a banda daí pra frente lançou bons discos, né? E que angariou ainda mais fãs. Isso é muito legal, né? Aqueles fãs que estavam meio que com receio. Eu já ouvi muita gente falar que não gosta do Brian Johnson e tal, mas eu acho que não dá pra negar que a banda fez trabalhos maravilhosos dali pra frente, né? O próprio o próprio Back in Black, Razor's Edge é o meu preferido, Ball Breaker é fenomenal. Nossa, tem muitos discos bons, né? E aí uma banda que tá, né, entre aspas, até hoje, né, tem chance deles ainda tocarem, né, apesar das perdas aí também que houveram depois disso, mas conseguiram aí perdurar durante muitos e muitos anos aí, fazendo shows, lotando, então não dá pra falar que não foi um puta de um ressurgimento, né? Nossa, total. Então vamos agora pro nosso primeirão. Cara, para ficar no primeiro lugar nessa lista, realmente tem que fazer um trabalho muito bem feito, hein? E não é uma tarefa fácil para esses caras, que são um exemplo de uma banda unida, cara. E eu acho que esse é o ponto que traz essa banda no primeiro lugar, porque a história do AC/DC é um negócio incrível, né? Incomparável. Sim. Mas o fato da união dessa banda é o que chama atenção até hoje, e por isso que essa banda está aqui no primeiro lugar, que é o Def Leppard. Exatamente. Def Leppard, banda que também teve muita dificuldade ali nos primeiros discos, né? E de encontrar E meio que seguiu os passos do AC/DC para assim, inclusive trazendo, né? o produtor, né? O Mutchland, né? O Mutchland era produtor de AC/DC, eles trouxeram, e o Mutchland tem boa parte da culpa do Def Leppard ter explodido, né? Do Def Leppard. Sim. Mas o Def Leppard ali teve o primeiro disco, teve uma aceitação legal, né? Aí depois vem o High and Dry, né? E aí a banda começa a se encontrar musicalmente falando. Sim. E aí a gente tem o Pyromania, que é um disco já fenomenal, um disco que, assim, na minha opinião, é o melhor disco da banda. Concordo. E é onde eles começam realmente a quebrar essa barreira um pouco de Inglaterra, Estados Unidos, porque eles faziam um rock, um hard rock, que era muito mais a cara dos Estados Unidos do que o que estava sendo feito ali na Inglaterra. Eram duas bandas que estavam meio que quebrando essa barreira, que era o Whitesnake e o Def Leppard, né? Uhum. E, cara, sucesso, Pyromania indo super bem, vem um acidente e Rick Allen, o baterista da banda, perde um braço. Amputou o braço e todo mundo falou, né? O que faz com um baterista sem um braço, né, cara? E seria muito natural eles, colocarem um outro baterista, seguir tocando, fazer disco, continuar a turnê e tal, e falar assim, cara, obrigado, a gente vai te dar um apoio aí, o que você precisar, nós estamos aí, né? Mas não, cara, eles falaram não, nós não vamos colocar outro cara, nós vamos esperar, você vai reaprender a tocar bateria com um braço só. Sim. E, cara, parece uma ideia maluca,
E aí, o que aconteceu? Eles demoraram, mas eles voltaram com o Rick Allen tocando com um braço só. Muito recurso eletrônico. Mudaram o esquema de bateria. Ele toca muito com os pés, né? E aí eles soltaram o Histeria, que foi o maior sucesso deles, cara. E bota sucesso nisso, hein? Sim. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais da história do Def Leppard, tem o filme Histeria, que conta desde o surgimento da banda, passando por essa fase. E é um filme que tem bastante o aval da banda, assim, a banda acompanhou, então não tem muita coisa mentirosa ali que criaram só para tornar o filme um pouco mais cinemático. Não, é bem fidedigno da história deles. Eu acho bem legal ver esse filme. E, cara, o Histeria é o sucesso e também deixou muito clara essa visão da banda de, nós somos o Def Leppard como um só, né? Vamos manter aqui a formação, vamos aguardar, vamos pegar o tempo, vamos dar o tempo que o Rick Allen precisa. Ele sofreu muito, no próprio filme mostra o tanto que ele sofreu, a banda via ele aprendendo, falou, putz, cara, parece que a gente desceu vários degraus da onde a gente estava, porque eles estavam num ritmo muito louco, né? E aí eles têm que esperar, tem que meio que estabilizar a banda, e o cara vai lá e consegue tocar com um braço só e tá tocando até hoje, né? Fazendo show, virou um ícone da banda. Cara, e assim, o Def Leppard, eu tenho sempre o meu pé atrás com os discos ali após o Adrenalize. Eu sempre acho que a banda dá umas escorregadas, mas até o Adrenalize, que é o disco posterior ao Histeria, a banda, cara, vendeu demais, assim, uma banda que não foi só por causa desse evento aí que vendeu muito Histeria, porque isso nem era tão conhecido na época, né? Esse fato da perda, eles não fizeram uma coisa tão assim, pra falar, olha, nosso baterista não tem um braço, assim, pelo contrário, eles tentavam esconder isso. Cara, eu ia chegar nesse ponto. O que eu acho mais bonito dessa união deles é que até hoje, não em 100% das fotos, mas na grande maioria das fotos oficiais que eles tiram para divulgação, todos os integrantes escondem um braço um atrás do outro, e aí a banda fica homogênea, e você não olha e aponta assim, quem não conhece a banda, né? Nossa, esse cara não tem um braço. Não. Isso passa totalmente despercebido, porque todos eles escondem um braço um atrás do outro. E, cara, isso é lindo demais. É muito legal. Então, nós colocamos ele aqui em primeiro lugar, justamente por causa desse exemplo de união, né? Porque tinha tudo pra banda, vamos trocar de baterista. Trocar peça e sair. Ou às vezes, se não quiser trocar de baterista, acabar as atividades, né? Encerrar ali. E não, os caras deram tempo ali pra coisa começar a se reerguer e vieram com um disco que é exemplo de produção até hoje. Até hoje é um disco que é um exemplo de composições, produção, é um fenômeno, né? O Histeria é um fenômeno. Que é resultado disso, né? Eu acho que eles mereciam isso aí na carreira deles, né? Muito legal, cara. Muito legal. Então, é isso. Esse foi o nosso top 10 de ressurgimentos. Qual aí o ressurgimento que você achou que é o maior ressurgimento? Você concorda com a gente? Você tem algum aí? Você acha que tem algum aí que a gente esqueceu? Coloca aqui nos comentários. Não deixando de agradecer o nosso amigo Carlão, que cede o estúdio aqui, Estúdios Garage, para a gente poder gravar este vídeo para você. E não deixe também de acompanhar a gente lá no Instagram, PodRockBR, né, Netão? Demorou. É isso aí. Valeu, galera! Valeu!